rolou já. Rolou isso que você deve vir para alguém. É a única coisa que eu estou sabendo. Olha logo para aqui que o Valdir vai ver se Boa tarde, senhores. Acho que já todos os que estavam ali na porta conversando, acho que já adentraram. Vamos dar início então à atividade da tarde. A gente aproveitou aí duas ações que a gente tinha em mente, deu certo da gente colocar no mesmo dia e não sei se o professor Maribondo ele tem uma ideia da composição dos presentes aqui, mas grande parte dos que estão aqui são coordenadores de programa. E aproximadamente uns 10 são diretores de pesquisa e pós-graduação, que é uma espécie de pró-reitoria no campus, certo? Então, eles têm a mesma atividade da pró-reitoria, só que em cada campus. Então, queria agradecer a ter aceitado esse convite, né, que inclusive, vamos dar os créditos ali, foram iniciados ali os contatos pelo Tico, que está ali ao lado, e a gente conseguiu colocar tudo aí numa ação única. A ideia do que a gente conversou aqui, é ser uma coisa bastante informal, tá? Então, vai ter uma apresentação e depois vai abrir o mesmo modelo para vocês fazerem perguntas, até eu mesmo posso fazer aqui o correr do microfone, eu não sei onde é que foi parar agora o microfone sem fio, mas eu dou um jeito disso aí. Tá lá? A gente dá um jeito aqui. Então, eu queria chamar aqui o professor Rubens Maribondo. O professor Rubens, ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela Federal do Rio Grande do Norte, 95, mestrado em Mecânica pela Federal de Santa Catarina, 97, doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pelo que eu estou entendendo, passou um tempo em Aachen, é isso? Com conclusão em 2001. É conhecido aí tem vários pesquisadores da casa que conhecem muito bem, o Borges é um deles, acho que o Luiz Maurício, é isso também. Então, é uma pessoa que deve estar se sentindo em casa aí. Atualmente é professor associado da Federal lá do Rio Grande do Norte, foi coordenador do programa de pós-graduação em Mecânica de 2005 a 2009, então já esteve na posição dos senhores, né? Sabe como que a coisa funciona. Foi coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da Federal do Rio Grande do Norte, de 2007 a 2009, coordenador do Programa de Bolsas, 2008 a 2009, coordenador geral de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Norte de 2009 a 2015 e atualmente é pró-reitor de pós-graduação da Federal. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica e Engenharia de Materiais Metalúrgicos, com ênfase em uniões de metal e cerâmica, mas não é só por isso que ele está aqui, né? Ele está aqui porque ele é um dos grandes responsáveis do que, apesar da gente ter essas questões da tal instabilidade e tal, do que eu considero uma baita evolução no nosso sistema, né? O fato de qualquer cidadão brasileiro, o fato de eu poder ter dado aqui uma palestra na terça e falar que qualquer pessoa que estava ali, sem nenhum login, nenhuma senha, poderia consultar qualquer informação que os senhores coordenadores tenham colocado na base de dados do que a gente faz na pós-graduação, eu acho um tremendo ganho. Tá? Essa transparência é um tremendo ganho para aquilo que a gente deve reportar publicamente. Inclusive quando a gente está fazendo autoavaliação, né? Então ver o que os outros estão fazendo, que sempre foi uma dúvida, agora a gente pode ver o que os outros estão fazendo, certo? Então ele se disponibilizou assim, vir aqui, gastar aí a tarde de hoje. A gente já vou falar no início, porque eu sei que tem pessoas que vão ter que viajar e tal. Então a nossa previsão faz a conversa inicial e vai até umas 5. Aqueles que tiverem que sair, fiquem à vontade, mas a gente, se precisar estender também um pouquinho, a gente vai ficar por aí, tá? Mas se sintam à vontade ali por umas 5 é a previsão de término, mas se precisar estender um pouquinho, ele disse que pode ficar até meia-noite só. Beleza? Então, professor Rubens, muito obrigado. Fique à vontade aí, a palavra toda tua. Bem, boa tarde a todos.
Eu aqui tenho que agradecer a oportunidade de voltar aqui ao Paraná, à Universidade Tecnológica, e mostrar um pouquinho da plataforma Sucupira e muito mais, né? Escutar vocês, né? Acho que a plataforma ela mudou muito ao longo, desde que foi lançada, e principalmente em função de escutar o que os coordenadores têm a falar, escutar as demandas, e a gente passa isso para a CAPES, e eles avaliam se pode implementar ou não, em que termos isso pode ser implementado, né? Por favor. Então, eu vou fazer uma apresentação bem geral sobre o que é a plataforma, né, de onde é que ela vem, o que é que os ajustes, o que é responsabilidade hoje ainda da UFRN, o que é responsabilidade já da CAPES, como é que foi feito essa transição, e o que é que nós vamos fazer ainda até entregarmos tudo para a CAPES. E claro que, se a gente precisar entrar aqui, a gente entra com o login de alguém para ter alguma dúvida, para ver algum erro no sistema. De onde é que começou esse acordo de cooperação que deu origem aí a esse sistema, né? A UFRN, ela em 2004 resolveu investir na padronização dos seus sistemas de gestão. Então, a gente contratou uma equipe, nossa, na realidade foi um concurso de iniciação científica, porque nós comprávamos um sistema para biblioteca, comprávamos um outro sistema de recursos humanos, comprávamos um sistema para graduação, alguém fez alguma coisa para pós-graduação, alguém tinha um outro sisteminha lá que fazia a seleção de bolsas IC, mas isso não era sustentável e isso não se conversava, né? Eram sistemas completamente independentes que a gente ia no mercado e comprava. E entendeu-se naquela época que uma instituição de ensino do porte que nós gostaríamos de ser, onde chegar, não poderia trabalhar dessa forma. Aí foi feito um concurso, olha, quem tem alguma ideia de como fazer um sistema melhor, algo integrado, apresente. Aí uns 4 ou 5 alunos apresentaram, um ano, uma bolsa de iniciação científica para vocês. Ao final de um ano, eles mostraram um excelente trabalho. E aí a Universidade começou a investir em fazer um sistema integrado, que hoje envolve a parte administrativa de recursos humanos e acadêmica, que são os sistemas SIGs, né? E eu entrei no final para fazer, mas na implantação da pós-graduação. Foi quando eu estava saindo da coordenação da mecânica e estava indo lá para a reitura, então a gente começou a montar o da pós. O sistema era para ser nosso, né? Mas na hora que ele começou a entrar no ar, muitas universidades começaram a chegar e dizer, olha, a gente também gostaria de implantar, pode passar? E a gente começou a passar os sistemas para uma série de universidades, acho que são 17 ou 18 universidades hoje que rodam o sistema da gente num consórcio, na realidade, né? Ou seja, cada um tem um código livre, pode mexer, e aquilo que você mexer, ele é replicado para todo mundo. Isso chegou na CAPES, né, por algum motivo, até que um dia o professor Geraldo Nunes, que era o chefe de gabinete de Jorge, ligou e disse, Maribondo, vem aqui que eu queria que você me mostrasse uma solução para a CAPES. Eu disse, pô, não tem uma solução para a CAPES. A gente começou a conversar e eu mostrei o nosso sistema, né, o nosso cigarro. Aí o Lívio olhou assim e fez, olha, é o que eu preciso para pós. A ideia inicial era, inclusive, só adaptar o que a gente tinha, né? Mas aí, depois das conversas, não era possível aquilo e começou-se a pensar em fazer a plataforma. Isso demorou um ano até que fosse assinado o termo de cooperação. O cenário que nós tínhamos na CAPES era um cenário bem parecido com o que nós tínhamos na universidade há muito tempo atrás e que muitas universidades ainda têm. Compra sistemas isolados, cada um faz o seu, não tem integração, não tem um único banco de dados. É aquilo que o Valdir falou de manhã, né? Quando a gente mandava o coleta, a CAPES só dava e rodava 12 sistemas diferentes para conseguir tirar alguma informação dali. E sistemas independentes, né? E foi assinado aí em maio, né, o acordo de cooperação entre a UFRN e a CAPES para fazer a plataforma Sucupira, né? Pode passar, professor. De onde é que vem o nome, né? Sucupira, né? Ou seja, ela já tem uma série de apelidos. Eu não sei o que é que vocês aqui já chamaram ela, né? Mas, essa não. Sucuri eu já sabia. O pessoal de letras apelidou de Sussu, né? Carinhosamente, né? Ou seja, e também teve um monte de apelidos que eu não vou falar
aqui que não é dos mais simpáticos, né? Mas isso faz parte do meio de qualquer sistema, né? Aí começou a chegar o pomada sucupira, planta sucupira, mas a ideia, e aí depois a gente pode falar um pouco de onde é que vem o nome sucupira, a ideia é que seja um sistema que não é da CAPES, mas é um sistema para o Sistema Nacional de Pós-Graduação, em que eu consiga jogar em um único banco de dados, em uma única plataforma, as informações de todo o sistema e que a gente consiga ter acesso a essas informações. No cenário que nós tínhamos antigamente, até o ano passado, quando o MEC fazia o orçamento das universidades, tinha uma fração que é destinada à pós-graduação, isso era feito com dados de 3 anos para trás, porque eram os dados que a CAPES tinha disponível para dizer para o MEC, ó, isso aqui são os dados da pós-graduação para entrar na matriz orçamentária das universidades. Esse orçamento normalmente é feito em junho, julho, para o ano seguinte. Então, a gente usava na pós-graduação 3 anos atrás. Agora, a gente está usando do ano anterior, porque os dados já estão disponíveis, né? A CAPES não tinha como conseguir processar aquilo que nós colocávamos no coleta em tempo hábil de ter um número mínimo. Quantos alunos tem, quantas defesas foram realizadas, né? Não conseguia fazer isso. Então, com a plataforma, isso passou a ser possível, né? De onde é que vem... De onde é que vem o nome sucupira, né? Eu lembro que quando a gente assinou o acordo e saiu lá no conselho da universidade, alguém foi reclamar, olha, por que é que vocês botaram... Teve um professor que levantou lá e fez um discurso, né, contra o nome sucupira, né, atribuindo isso a Odorico Paraguaçu, né, né, um professor universitário que atuava na pós-graduação. E a gente teve que começar, não, isso aí vem do parecer sucupira, que é um efeito colateral. Ou seja, depois do nome plataforma sucupira, acho que muita gente começou a ler o parecer sucupira e a entender o parecer sucupira, né, que é onde ainda nós estamos alicerçados, né. Então, o nome vem do professor Newton, né, parecer de 1965. Né, que eu botei só um trecho aí do parecer. Eu vi uma apresentação do professor Elcio, que é o coordenador de áreas da Engenharias 3, né, da Engenharia Mecânica, né, ele é da COP, né. Ele falou 2h30 sobre o parecer sucupira, com a visão de engenheiro, né. Eu ficava pensando, né, antes da plataforma, se algum coordenador de engenharia iria falar 2 horas sobre um parecer, né, de 65. A gente vai fazendo as coisas sem parar para pensar o que é que vinha por trás, né. O que é que diz o parecer? Eu coloquei apenas algumas palavras-chave para a gente entender como é que está montada a plataforma, né. Ou seja, ele fala basicamente da estruturação que deve ter a pós-graduação. Que o aluno tem que ter proficiência em língua estrangeira, que ele tem que ter um orientador, a formação depende de um orientador, que ele tem que ter atividade de laboratório, tem que ter atividade de pesquisa, fala dos mestrados, doutorado, do tempo de curso, mínimo para o mestrado, da contribuição que um aluno de pós-graduação precisa dar à geração de conhecimento, ele precisa criar alguma coisa, precisa gerar conhecimento com o seu trabalho também. Esse conhecimento tem que ser profundo, né, tem que, dentro dos limites, mas ele tem que dar um ganho substancial naquilo que ele está se propondo. Fala de área de concentração, fala de linha de pesquisa, né? Então, isso tudo é o que está baseado no sistema de avaliação da CAPES, que já era assim no antigo coleta, no offline. Qual era a grande diferença do coleta offline para a sucupira? É que o offline acertava qualquer tipo de informação. Eu não cruzava absolutamente nada. Quando a gente começou a tentar migrar os dados, eu apareci com 8 CPFs diferentes, né? O meu nome estava associado a 8 CPFs diferentes. A primeira coisa que eu imaginei foi o professor Luiz Maurício, na época que fazia o doutorado, que ele tinha 8 nomes diferentes de acordo com onde ele circulava. Por que tinha 8 CPFs diferentes? Porque eu vinha para cá, participaria de uma banca, alguém lançava lá, olha, o professor veio aqui e o CPF dele não sabia, botava um número qualquer, né? E isso ia multiplicando. Então, o número de docentes que atuavam na pós-graduação com base nos dados do coleta, ele era completamente
furado, né? Porque você podia ter o mesmo professor em vários programas com CPFs diferentes. Eu não tinha nenhuma verificação de entrada. E essa falta de verificação fazia com que as informações que a CAPES tinham no seu banco fossem inconsistentes. Não tinha relação de uma coisa com a outra. Na hora que nós migramos os dados, essas inconsistências elas apareceram. Por isso, no primeiro ano, arrumar isso deu um trabalho violento a todos os coordenadores. A gente sabe, né? Mas também não tinha outra alternativa. Quem melhor poderia olhar se aquela informação que o seu programa prestou, ela está correta, está coerente, eram os coordenadores, né? E o que é que tem que sair daí, ó, do programa, né? Formação de mestres e doutores e a produção do conhecimento, que são avaliados de maneiras diferentes, né? O que é que eu acho que é extremamente importante que os coordenadores de pós-graduação tentem manter sempre atualizado no sistema? A formação de mestres e doutores. Teve uma defesa, vai lá e cadastra essa defesa na plataforma. A CAPES precisa saber, de vez em quando, e olhar, em agosto, ó, quantos doutores já formei, quantos mestres eu já formei, quantos alunos eu tenho matriculados agora em 2015. Né? Isso é extremamente importante para a própria CAPES brigar por orçamento, junto ao MEC, para que tenha o tamanho do e para o planejamento. Né? Ou seja, é informação que é fácil de a gente colocar. A produção do conhecimento depende de outras coisas. Né? Você vai importar do lado, o professor nem sempre atualiza, mas que não é um dado que eu preciso ter ele online a qualquer momento. Né? Eu vou ter erros com isso, eu vou ter, mas é um dado muito melhor, né, do que eu esperar março para conseguir atualizar os dados completos do ano anterior. Né? Vai ter 10%, 15% ali, mas a CAPES passa a ter uma boa direção. As universidades passam a ter uma boa direção. Quando entrar no o painel de indicadores, que eu vou mostrar o que é que lá na frente, o pró-reitor vai conseguir saber isso, se ele não tiver nenhum sistema acadêmico, quantos alunos estão para defender, quantos defenderam, em que áreas, quais são os alunos que a instituição está informando a CAPES anualmente e ao longo do tempo. Né? Apesar de nós termos assinado em maio, né, a gente não conseguia, a CAPES não tinha a documentação dos sistemas que ela tinha e das funcionalidades que ela precisava ter na plataforma. Então, a primeira tarefa foi a gente conseguir levantar isso. Então, ficamos ali, ó, de maio, junho e julho, 2 meses, basicamente tentando entender o que é que ela tinha e o que é que ela precisava, para que a gente simplesmente não pegasse algo que era offline e tentasse implementar. Obrigado. E tentasse implementar ele numa nova plataforma. Né? Então, em agosto é que o professor Lívio, a gente conseguiu fechar, e Lívio foi lá e a gente fez um cronograma de funcionalidades, o que é que nós deveríamos fazer, quando nós deveríamos integrar, e começamos efetivamente a trabalhar. Tivemos 2 meses aí também para trabalhar um pouquinho na arquitetura e para montar a equipe de trabalho que ia desenvolver. Né? O pessoal de engenharia e de sistemas de computação. Como é que a gente conseguiu fazer? Como eu tenho uma equipe montada dentro da universidade para desenvolver os meus sistemas, a gente pescou os melhores e fez uma equipe separada exclusivamente para tomar conta disso. Eu não posso pegar ninguém sem experiência e que não tinha conhecimento de como a gente trabalhava. Né? E uma equipe foi robusta ao ponto que logo depois o Gleidson saiu e a gente conseguiu continuar sem nenhum percalço, né? O trabalho. É claro que tudo isso aqui mudou muito, né, ao longo do tempo. Ou seja, as funcionalidades que a gente tinha, a ideia de negócio que a CAPES tinha para determinadas coisas, depois que a gente implementava, não é bem assim, volta, vai e volta, N versões foram feitas antes de ser colocado no ar. Né, até que ele foi, começamos aqui, 17 de agosto de 2012, e foi liberado em abril de 2014. Né? Foi liberado a versão beta lá para que a gente começasse a preencher. E a gente começou a monitorar. Né? Ela foi lançada em março, mas foi liberada só em fevereiro por causa da folha de pagamento. A gente tinha alguns cuidados para não cortar a bolsa de aluno por alguma coisa que não tinha. E quando a gente olhou, quando a gente lançou, dia 3, começou as pessoas a acessarem, né? Do Brasil todo, a gente do exterior, só que a gente acessava, passava um tour pelas páginas e saía. E o tempo ia passando, e os dados não iam sendo inseridos. Né? Ela estava
aberta, livre para que todo mundo colocar os dados, mas não tinha uma data. Como não tinha uma data de um calendário, a gente olhava e não inseria nada, né? E a ideia era não ter data mesmo, e a gente precisava que as pessoas entrassem, colocassem as informações para a gente, o mais rápido possível, identificar onde é que estavam os grandes problemas, que não conseguiam ser percebidos em ambiente de teste e que não poderiam ser percebidos com base na experiência do sistema offline, né? Um dos primeiros que apareceu foi professor estrangeiro, né? Começou a bloquear, né? Porque a plataforma ela é centrada no CPF, num código para cada pessoa. Então, eu sou professor do programa de materiais da UFRN, mas eu posso ser participante externo em outro programa, posso ser colaborador em outro, posso ter sido aluno e posso hoje ser aluno de pós-graduação de outro programa. Então, o estrangeiro precisava ter um código que não é o CPF. E aí começou a aparecer muita gente estrangeiro, né? E aí começou a chocar. Ou seja, eu ia lá, o CPF, o passaporte eu não tenho como checar, né? Eu não tenho nenhum sistema que me faça uma verificação de passaporte. CPF, você bota o número e eu puxo da Receita os dados. Tanto é que você não preenche dado de ninguém, brasileiro. Você entra só com o CPF e ela puxa todos os dados lá da Receita ou do próprio banco da Sucupira, né? Mas estrangeiro não tem como fazer isso. E aí apareceu o passaporte PT 00001, Manuel José dos Santos, né? Aí daqui a pouco aparecia um outro com PT 0 com outro nome. E aí começou a dar choque e começou a reclamar lá na CAPES. A gente foi olhar, né? O que é que estava acontecendo? Eu não tinha o CPF do professor, ele virava estrangeiro. Então, muita gente virou estrangeiro. E português aí deu um pico lá na frente por causa dos não só. Tem algo errado, né? E aí eu vou perder consistência de banco. E aí as pessoas começavam a reclamar que tinha um monte de informação que era solicitada. Desnecessária. A gente concorda que é desnecessária. Mas até então, eram as mesmas informações que a CAPES perguntava no coleta offline e que ninguém nunca reclamou. Então, para a CAPES, todo mundo tinha aquelas informações, né? Você colocava qualquer coisa e ela ia, né? Aí a gente teve que parar e pensar, ó, isso aqui não pode, né? E aí colocamos um código lá interno, que quando você bate o nome lá, ele vai fazer uma verificação e vai gerar um código interno para aquele cidadão. E aí depois o número de estrangeiros deixou de crescer e começou a criar um outro problema. É que eu comecei a relacionar aquele estrangeiro à publicação, à orientação, à participação em banca. Depois eu descobri que ele tinha um CPF. Aí eu fui lá e botei o CPF dele. Mas para a plataforma é outra pessoa. Então eu tinha que desvincular tudo aquilo que eu fiz anteriormente para uma pessoa que não existia e vincular ao CPF. Não tem como a gente identificar que constituem exatamente a mesma pessoa. E aí, na hora de mandar, estava erro porque tinha problema anterior no preenchimento, né? Como é que foi montado isso? Eram 3 equipes, né, que trabalhavam e ainda trabalham, né, em paralelo. A equipe da DAV, né, comandada pelo professor Lívio, a equipe da DTI, da CAPES e a da UFRN. Né, a gente tinha pelo menos 2 ou 3 reuniões semanais ali, via videoconferência, com tudo gravado, tudo bem documentado dentro do nosso próprio sistema de desenvolvimento. E depois surgiu aí no meio do caminho o tal do WhatsApp, que aí foram feitos vários grupos de WhatsApp, e aí se perdeu completamente a noção das coisas, né? Porque eu ia dormir às 3 da manhã, quando eu acordava às 7, tinha 100 mensagens lá. As meninas da CAPES não dormem, né? Efetivamente, aquilo que Valdir falou. Os profissionais da CAPES eles são extremamente dedicados. Eles começavam a testar a versão de 9, 10 horas, do sábado terminava de madrugada do domingo e já estava reclamando porque não tinha ninguém lá na CAPES para colocar no ar ou para fazer alguma alteração. Então, foi um trabalho extremamente pesado, mas muito bem concatenado, em que cada um sabia exatamente qual era a responsabilidade que tinha na equipe. Cabia a DAV definir o modelo de negócio, o que é que precisa ser feito, né? A DTI nos colocar a tecnologia que deveria ser usada, as restrições que eles têm pelos sistemas que eles têm e que precisariam continuar existindo. Então, a plataforma ela conversa com vários sistemas que continuam existindo, como o sistema de senha, que é o
o segurança, como o sistema da Receita, como o SNPG, ele vai buscar informações e a pessoa da TI precisa nos dizer qual é o modelo de cada um para que a gente pudesse fazer o desenvolvimento. Isso ainda hoje funciona assim, só que hoje nós temos duas equipes, né? Eu vou mostrar como é que foi separado, né? Como é que era o cenário, né? Até 2012. Ó. O coordenador preenchia o coleta, que muitas vezes não era o coordenador, era a secretária do programa, ou o secretário do programa, preenchia os dados, o coordenador imprimia aquele relatório de verificação, a gente olhava, mandava mudar aqui e acolá, chegava na pró-reitoria, e na minha época, o primeiro ano era um disquete, depois passou a ser pendrive, né? Com o pendrive, dava para o pró-reitor, para ele acessar um sistema que era o CAPSnet e mandar isso para a CAPS. E tinha um prazo que o sistema fechava. Todas as pró-reitorias pediam que os programas fizessem com bastante antecedência para ele poder verificar os dados, né? A gente sabe que ninguém fazia. A gente chegava ali de última hora. Na última tarde é que chegava a maior demanda, e aí ou o pró-reitor bota o arquivo e manda, ou se responsabiliza por não mandar um dado. E na hora que eu estou mandando, eu estou testando aquilo. E o arquivo chegava corrompido lá, aí às vezes a CAPS informava, olha, aquele arquivo que você mandou daquele programa, eu não consegui abrir. Aí eles abriam o sistema para você mandar de novo, porque ele chegava corrompido, né? Ou eles detectavam que tinha um problema e tentavam puxar via um backup, aí as informações que eram puxadas não eram as melhores. Mas para nós que éramos coordenadores, era um sistema muito bom, não fazia críticas a mim, a informação que eu colocava, né? O que eu colocasse, ele era em princípio enviado, né? Tinha alguns, no início o coleta ele conseguia importar o látis de aluno, né? Não sei se alguém era coordenador nessa época. Depois isso foi cortado, né? Por que foi cortado? A própria CAPES cortou isso, porque a qualidade da informação que vinha era muito ruim, né? Ou seja, o aluno preenchia um látis de qualquer forma. Eu empurrava dados lá dentro, não tinha nenhuma ferramenta de verificação se ele era igual ou diferente de outro artigo, e aquilo gerava um lixo muito grande no processamento e a CAPES não conseguia liberar os dados antes. Mas muita gente continua importando. Sabe como é que faziam, professora? Pegavam os alunos do programa, diziam que eram todos docentes, no coleta offline. Aí eu importava de todo mundo como sendo docente. Depois voltava todo mundo a aluno. E claro que nessa operação, aluno virava professor, professor virava aluno, e isso ia assim para a CAPES, né? Ou seja, era uma quantidade de dados muito grande, mas dados com pouca confiabilidade, né? Mas para a gente estava resolvido. Quando chegava na CAPES, ó, é que o problema era grande, e por isso a gente mandava os dados do coleta em março, abril, e a CAPES conseguia ter esses dados mais ou menos depurados em novembro, né? Às vezes outubro, que ele conseguia tirar toda essa sujeira do banco de dados, rodar algumas coisas. Alguns desses sistemas aqui, eles rodavam manualmente. Eu gerava um arquivo no Excel e puxava para um outro que não lia. A coisa aqui não funcionava de maneira muito boa. O grande problema era aqui, não e para a gente, porque também você nunca sabia exatamente em cima de que você está sendo avaliado, né? Eu mandava uma informação, eu achava que tinha colocado aquilo, saía um resultado da avaliação, mas eu não sabia se aqueles dados tinham sido realmente vistos, se aquilo que eu coloquei efetivamente foi visto pela comissão diária, né? E a plataforma, né, com a ideia da plataforma é que ela una tudo isso daqui em um único ambiente. Se aqui o coordenador de pós-graduação, o pró-reitor de pós-graduação, ele acesse um único sistema para fazer todas as operações que ele precisar fazer com a CAPES. Eu tinha uma PCN, que era uma base diferente, eu tinha o cadastro discente, que era uma outra base, aí tinha o CAPSnet, né? O WebQuadros a gente só acessava, né? Mas quem via isso era a CAPES. O SNPG também era da CAPES. Então, tudo isso aqui foi montado para se transformar na plataforma. Só que cada um desses sistemas tinha um banco de dados diferentes. E eu precisava migrar isso para a nova base. A ideia inicial da CAPES é que a gente migrasse 15 anos. Né?
Pode até ser que depois a gente comece a puxar esses dados, mas é mais fácil eu deixar o dado como está lá, e quando eu precisar, eu ir lá com uma ferramenta específica e puxar, do que eu puxar 15 anos de dados inconsistentes para uma plataforma nova que eu quero criar um banco de dados mais confiável, né? O APCN também era um outro problema, né? Porque os dados do APCN não passavam para o coleta. Então, eu informava que os professores eram tais, e se o curso fosse aprovado no ano seguinte, eu podia mudar o corpo docente todinho no primeiro coleta. Se quem estivesse avaliando não pedisse para ver o APCN, ele não tinha a informação de que aquele corpo docente não foi o corpo docente previamente aprovado. Aquelas áreas de concentração naquela rede não foram as mesmas, né? Ninguém, claro que pouca gente mexia nisso, né? Mas eu não tinha essa informação, eu tinha que começar tudo do zero. Quando eu faço todos na mesma base, né, você deve ter recebido algumas diligências, porque tinha professor em mais de 2 programas de pós, tinha aquele negócio das 40 horas, né? Tinha professor que não era da instituição, e que hoje eu consigo enxergar na submissão de uma nova proposta. O coordenador da pós-graduação consegue saber aonde é que cada um dos seus docentes está atuando. Então, Paulinho consegue olhar lá e dizer, olha, o professor A, ele é na engenharia mecânica, ele também está na engenharia de produção. E lá está declarado que ele está trabalhando 30 horas por semana. Ele tem 10 orientações lá. Né? Como é que ele tem 10 orientações lá e tem 10 aqui? Talvez por isso ele não queira dar disciplina aqui na mecânica. E antigamente você não tinha como ter essa informação, a pró-reitoria também não tinha como ter essa informação se não tivesse um sistema acadêmico robusto, né? Que aí eu conseguia enxergar. Agora você já consegue ver isso, né? A primeira migração que foi feita foi isso aqui, ó, cadastro discente, né? Que quem tinha uma senha específica, o coordenador ia lá e matriculava os alunos. Servia para isso, para matricular os alunos, né? E esses dados, em uma determinada data, a CAPES puxava ele e botava no coleta para quando você fosse fazer o coleta do ano seguinte, estar com aquela listagem de alunos. Que depois eu podia mexer aquilo completamente e enviar, e aquilo não retroalimentava o cadastro discente e não fazia nenhuma mensagem de erro, né? Quando a gente migrou o cadastro discente, começaram a aparecer um monte de coisas engraçadas, né? Ou seja, aluno que estava no doutorado e que o programa ia cadastrar ele como trabalho concluído do mestrado. Então, mas ele não podia colocar ele como aluno, concluir o trabalho dele de mestrado, porque ele estava como ativo no doutorado há 2 anos. Né? É porque ele nunca apareceu lá. Né? Nunca o aluno apareceu como sendo aluno de mestrado. Ele nunca foi informado. Rigorosamente se colocavam os bolsistas no cadastro discente. Quem não era bolsista aparecia apenas na conclusão, quando concluía. Se não concluísse, eu também não. Né? Se eu não declarasse que existia aquele aluno, ele entrava, sairia por desligamento, e era um dado que não era avaliado, que não era confrontado. Né? E aí começou a aparecer um monte de erro disso aqui, ó, né? De gente que estava com o tempo de início lá do mestrado 6 meses antes de defender. Né? Então, você conseguia ajustar ali o teu tempo para que o tempo médio de defesa do programa estivesse dentro dos indicadores da CAPES. Os programas em rede, esses sim deram muito mais trabalho, essa migração, porque cada programa em rede, cada associação tinha uma regra diferente. E essa regra não estava escrita, não estava documentada em lugar nenhum. Então, a Renorbio tinha uma regra dentro do cadastro discente, que foi feito lá apenas para a Renorbio. O Profimat tinha uma outra regra, o programa de fisiologia tinha uma outra regra. E aí eu não consigo saber como é que eu vou migrar isso. Na hora que a gente puxou, aí apareceu um monte de dados. Tinha alunos que estavam contando três vezes. O aluno saiu de uma instituição para outra e ele continuava somando com as matrículas ativas. Né? Para isso, a gente fez um trabalho especial apenas com as redes. Chamamos lá na CAPES uma vez, ó, quais são os problemas, quais são as regras que vocês têm aí. Cada um foi falando e a gente foi tentando arrumar e construir um modelo que atendesse também, como, por exemplo, a liberação para que cada coordenador local insira os seus dados. No caso do tinha um professor do Profimat aqui. Ainda está dando problema. Mas o Profimat assim, não criou muitos problemas, mas outras redes foram maiores. Na verdade, o problema que tem é que eu consigo alterar dados de qualquer fórum do Brasil
É, é. Mas isso só apareceu depois. Porque a ideia inicial era que só o professor Hilário conseguisse mexer. E a gente chamou as redes, e muitas das redes disseram o seguinte: eu não quero que nenhum coordenador local acesse esses dados. Exatamente por isso. Porque aí começava aqui, olha, começou o nome, Márcio. Márcio chegava aqui, cadastrava, credenciava com o docente 10 professores aqui. E ele vai lá e lança na plataforma. Né? E o coordenador geral, que tem 60 polos, tem que olhar e dizer, ó, esse aqui não foram docentes. Como é que ele está lançando essa informação aqui? Né? Infelizmente, a gente não consegue ter uma relação de confiança em todas as redes e de comprometimento de que só vai ser feito aquilo que está no colegiado. Né? Então, a maior parte das redes pediu para que não fosse liberado. Outros disseram, não, libera, mas a gente libera e fecha e dá um prazo maior para que o coordenador, depois que fechar o acesso para coordenadores locais, faça toda a faxina necessária. Mas você fica fazendo o retrabalho, né? Então, mas está sendo mexido no sistema para que você tenha acesso apenas aos dados dos seus alunos e importar a produção científica dos professores que estão vinculados à sua unidade. Isso está sendo feito, né? E a gente também não imaginava que fosse dar tanto problema, tanto erro, né? Tinha que deixar rodar para ver. Teve rede que não deu, mas teve rede que, às vezes, pequenininha e que a confusão era muito grande, né? O coordenador geral, que já não era coordenador geral, mas nunca informou para a CAPES que ele não era coordenador, e como o acesso é pelo CPF dele, ele simplesmente não acessava, e os outros mandavam as informações, e ele não tinha como colocar, e pronto. E ficou assim. Né? Até que isso foi... Bem, isso está sendo resolvido aos pouquinhos. Né? E os perfis de interação da plataforma, né? Pelo menos o que foi colocado inicialmente, e isso está sendo ampliado. Né? Ou seja, a Proreitoria ela consegue ver e alterar os dados de todos os programas que estão vinculados aqui à Universidade do Paraná, Tecnológica. Se algum coordenador não colocar, se Paulinho não resolver não colocar, pode colocar os dados do seu programa, não há problema nenhum. Né? Ele só não consegue enviar os dados, mas corrigir os dados ele consegue. Ele tem acesso a tudo. Né? O coordenador de pós tem acesso aos dados do seu programa. Ele consegue enxergar os docentes que estão atuando em outros programas, ele não consegue alterar dados de atuação do docente que não estejam vinculados ao seu ação, vinculado ao seu programa. Né? A sociedade tem a página pública, em que você consegue entrar lá, comparar, ver quem é aluno, ver quem não é aluno, ver quem são os professores que estão em cada um dos programas, e aí isso dá margem a você ficar olhando e mandando e-mail no portal de transparência da CAP, denunciando, olha, não sei quem é aluno, e ele trabalha não sei aonde, esse aqui é aluno daqui, mas não aparece ali, esse professor dessa universidade está cadastrado como outro ali. Ou seja, isso começou a chegar diariamente, muitas reclamações e denúncias na CAPES, porque as pessoas agora têm acesso ao dado, têm acesso à informação que foi declarada. Né? As teses e as dissertações já são colocadas aí, mas são alimentadas em outro banco. Né? Mas são disponibilizadas também online. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a qualidade do documento, né, final da tese ou da dissertação, que é disponibilizado. Né? E a sociedade quer olhar e quer dizer, ó, esse cidadão recebeu uma bolsa, recebeu o custeio e fez essa tese, que tem erro de português, né, ele consegue ver, consegue avaliar. Conseguimos mostrar o que de bom fazer, mas temos que ter cuidado com a qualidade daquilo que é colocado na página. E quem assina isso é o coordenador e depois o pró-reitor, que está atestando que olhou todos aqueles dados e aqueles dados refletem efetivamente a realidade. Então, a transparência também tem uma responsabilização maior em cima dos gestores. Né? Os portais de gestores da CAPES, da diretoria de avaliação, os coordenadores de áreas conseguem ver todos os programas, conseguem ver todos os pareceres, o CTC e os consultores. Ou seja, todos esses perfis aqui são módulos, são funcionalidades específicas que foram feitos dentro da plataforma. Né? E deve estar abrindo aí alguma coisa para que os docentes também entrem e talvez os secretários. Né? Eu acho que a DAV
vai liberar o acesso também. Né? Não sei exatamente em que termos ainda, porque agora isso não é mais responsabilidade nossa, é da CAPES. Né? No momento inicial, eu defendia veementemente que não podia. Né? A gente viu que tinha muito coordenador, que era coordenador há muito tempo, e que nunca tinha feito efetivamente um relatório. Ou seja, que não sabia exatamente como tinha que apresentar os dados, como tinha que fazer a relação, a complexidade e a responsabilidade que era. Né? Passava isso para... E não olhava. Na hora que era o meu CPF, né? Mas eu acho que essa etapa já foi vencida. Ou seja, já criamos uma nova cultura com a plataforma, já se sabe como funciona, já se sabe quais são as relações que são feitas e a responsabilidade que a gente tem com os dados. Né? Não dá para dizer que um orientado do outro dizer que não sabia, que aquele aluno não existiu porque eu esqueci, porque está tudo relacionado ali dentro da plataforma. Né? Ele tem uma série de integrações, né? Sejam internas com a CAPES e externas. A principal que nos afeta mais, né, é essa aqui com o Lattes. Né? Que nas duas primeiras versões era um sistema da CAPES, era o mesmo sistema que a CAPES usava no coleta offline, que o CNPq liberou para a gente. Começou a dar muito erro, a gente optou por usar um sistema que nós usávamos para coletar na UFRN. Né? Melhorou muito e agora conseguimos já que o CNPq melhorasse mais ainda esse serviço de comunicação com a CAPES, que deve ser de mão dupla e que deve ter alguns compromissos. Né? Por exemplo, que o CNPq não pode mexer na infraestrutura do Lattes sem informar para a CAPES. Né? Ele não deve mexer nisso, ele pode mexer dele, mas deveria nos informar para que a alimentação continue acontecendo. Eles mexem em um campo lá, não informam para a CAPES, começa a dar erro, véspera de você mandar um dado, e até se descobrir que foi porque o CNPq mexeu lá, né, isso leva tempo e causa transtorno para todo mundo. Né? Mas isso eu acho que está bem acertado. Né? Existe uma relação de compromisso boa, nós vamos mexer assim, e vai ser assim com antecedência, sabe o dia, os meninos conseguem se preparar e fazer adequações para que não se sinta isso ao longo do caminho. Né? Aí tem os próprios, o CIMEC, né, que é o sistema do MEC, é aquele sistema orçamentário, né, onde as universidades antigamente tinham um PINGIF, né, que a gente lançava os dados dos alunos, agora isso é feito via CIMEC, a CAPES lança direto lá, o MEC puxa, e aí ele sabe quantos alunos tem em cada instituição, quantos alunos tem por curso, né, quantas bolsas são pagas, quantos graus, doutores, quantos mestres foram formados. Né? Com a Receita Federal, que é onde a gente verifica lá, você bota o CPF e recebe os dados. Aqui e acolá você precisa mandar um e-mail para eles. Né? Normalmente as moças, quando casam, quando se separam, que mudam o nome. Quando se separa que é problema. Já recebi ligação de mulheres muito brabas comigo. Né? Porque ela separou-se, aí mudou o nome, e quando ela lançava lá o CPF, a plataforma botava o nome do marido dela. Eu não sei como ela conseguiu o meu celular e ligou muito braba. Né? O que é que acontece? Ó? O MEC tem um cache dos dados da Receita. Então, na hora que mudou o nome, você vai lá na Receita e muda o teu CPF, tem que avisar para a CAPES para ela apagar o teu dado e ele puxar de novo, senão ele vai ficar sempre puxando do cache e não atualiza. Né? Mas isso acontece, a gente fala brincando, mas aconteceu várias vezes, sabe? Do pessoal bravo porque mudou de nome. Né? E isso tem outra implicação, que é quando eu vou fazer a importação da produção científica. Você usava lá um sobrenome, deixou de usar, muda a tua sigla para eu conseguir identificar que aquele você em outros artigos começa a gerar problemas também. Né? E aí o que vale é o que está lá. Tem os sistemas corporativos, né, que quer que a plataforma seja integrada aos sistemas de gestão das universidades, que eu preencha aqui o dado no meu sistema e que o meu sistema seja capaz de alimentar a Sucupira naquilo que a instituição definir que deve ser. Ou seja, em princípio, isso vai ser responsabilidade de cada instituição dizer o seguinte, olha, eu quero que os projetos de pesquisa que eu cadastrei aqui sejam migrados lá para a plataforma Sucupira na hora que eu der um enter, na hora que alguém aprovar. Eu quero que cadastrar a banca aqui e esses dados sejam migrados para a plataforma. Isso vai ser possível caso a instituição vai ter um portfólio lá que ela vai dizer, eu quero isso, 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 e a CAPES vai dizer como é que ela tem que gerar esse banco de dados para que isso seja
seja possível. A CAPES não bateu o martelo ainda se eu vou poder importar os dados de lá ou não, né? Porque aí tem uma ida e vinda de informação. Eu posso alimentar aqui, jogo lá, depois eu vejo que lá está errado, corrijo, mas eu vou querer que na próxima conexão eu atualize o dado da minha base aqui ou não, né? Isso gera um problema de fluxo de informação, mas a CAPES vai dizer e deve chamar, na realidade, o pessoal de TI das instituições para dizer, olha, o modelo é esse, quem quiser vai ter que fazer assim, e vai ter uma equipe aqui para dar o suporte. Mas a responsabilidade de fazer a ferramenta e de dizer o que quer vai ser de cada instituição. A CAPES vai só liberar lá os dados, né? O portal de periódico, o ISSN registra, né, que acho que o Valdir falou aqui rapidamente, que na realidade o CNPq usa a assinatura da CAPES, é o contrário, né? Se a gente acha que os registros são do CNPq, mas são da CAPES, na hora que eu entro com o ISSN ou o nome do periódico, ele vai buscar na CAPES, o CNPq vem buscar na CAPES, vai puxar lá para o Lattes, né, que é um sistema que a CAPES, o GeoCAPES que alimenta, né, e o SAC, que é o sistema de bolsas, né, que também vai ter que, nessa etapa 2, vai mudar. Ou seja, quem acessa ao SAC é o pró-reitor, que acessa lá para atribuir a bolsa para os alunos, ou os coordenadores de programas 6, né, que está no ProEx, porque ele tem o saque específico para ele. Mas é um ambiente e uma lógica diferente da lógica da Sucupira. Então, isso vai ser integrado para que a gente consiga já atribuir a bolsa na própria plataforma, e a pró-reitoria só chancela, né, algumas informações a mais, mesmo que o saque continue a rodar por trás. Muito bem, então, o que a gente enxerga como coordenador é que eu entro lá na plataforma e coloco uma série de informações, né? Essas informações são colocadas em um banco de dados, mas tem muita coisa que acontece ali por trás. Ou seja, eu preciso tratar esses dados e tratar esses dados com finalidades diferentes, né? Quando eu vou fazer, eu coletei os dados, quando eu vou fazer uma PCN, eu coleto dados diferentes, eu preciso gerar relatórios diferentes e gerar também todo um sistema para permitir a tramitação desses processos. Já quem andou dando parecer em APCN, deu os pareceres online. Isso vai para a área técnica da CAPES, a área técnica da CAPES olha, está de acordo, dá um parecer técnico e libera